Fala aí galera, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área, trazendo mais uma vez aquele videozinho boladão para vocês. Bom pessoal, aquela história, né? Essa videoaula é destinada a vocês aí que estão se perguntando para quem? Vocês do segundo ano do ensino médio, beleza? Vamos dar continuidade da onde paramos, na apostila 2, né? Apostila 2. Página 334, vamos começar falando aí um pouquinho da química A, aquela historinha de sempre, beleza galera? Tamo junto. Tentem fazer os exercícios antes, tá galera? Né? Da correção para facilitar aí também, às vezes na resolução, né? Vocês fazendo antes é melhor para vocês, né, terem uma noção de como estão em determinado conteúdo, belezinha? Vamos lá, número 8 então da página 334. Questão da UERJ, né? Se eu não me engano. Vamos lá. O craqueamento é uma reação química empregada industrialmente para a obtenção de moléculas mais leves a partir de moléculas mais pesadas. Considere a equação química a seguir, que representa o processo utilizado em uma unidade industrial para o craqueamento de hexano. Bom, aí está aí a equação, né, do craqueamento. Aqui está a molécula de hexano, beleza? E ele está sendo craqueado, né, como ele fala no texto, a partir de uma molécula mais pesada, eu vou formar moléculas mais simples, né? Mais leves, né? Continuando aqui, ó. Em um experimento para avaliar a eficiência desse processo, a reação química foi iniciada sob temperatura T1. E pressão P1, né? Então, inicialmente, a equação estava numa temperatura e numa pressão posta, né? Não precisa saber o valor nesse caso. Aí, após 6 horas, a temperatura foi elevada. Então, ele subiu a temperatura depois de um período de 6 horas. Foi elevada para T2, mantendo-se a pressão em T1. Então, depois de 6 horas, ele aumentou a temperatura e manteve a pressão constante, tudo bem? Finalmente, após 12 horas, mais 6 horas depois, né, a pressão foi elevada para P2 e a temperatura foi mantida em T2. Beleza? Então, olha só, primeiro, depois de 6 horas, ele aumenta a temperatura e a pressão ele mantém constante. Aí depois ele mantém aquela temperatura depois de mais 6 horas, tudo bem? Ele para de aumentar a temperatura, mas aí depois de 12 horas ele aumenta a pressão, beleza? E aí ele pergunta qual vai ser a variação da concentração do hexano no meio reacional ao longo do experimento, beleza? E aí ele deu 4 gráficos pra gente. Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que saber, quem é o hexano, né? Que é o carinha que está aqui do lado esquerdo. Inclusive a gente vê muito isso na química orgânica, né? Aprender a nomenclatura, belezinha? Então o hexano é esse cara aqui. Ele quer saber como que vai funcionar o gráfico em função da concentração dele após as mudanças ocorridas. Beleza? E aí olha os gráficos. Ó. Os gráficos mostram o tempo. Eu que não coloquei o eixo, o nome, tá? Mas o eixo horizontal é o tempo. E o eixo vertical é a concentração da substância. E esses gráficos representam o hexano, tudo bem? Então, ó, só para a gente não se perder, vou botar o colchetes aqui de concentração e o Tzinho aqui de tempo, beleza? Isso vale para todos. Bom, vamos lá, o que vai acontecer quando eu aumento a temperatura? Olha o ΔH da reação, pessoal. ΔH, ele não dá valor, ele só fala que o ΔH é maior do que zero. Se o ΔH é maior do que zero, galera, a reação ela vai ser endotérmica ou exotérmica. Endo é quando absorve calor, exo é quando libera, né? Isso aí a gente já viu. Bom, se o ΔH é positivo, significa que eu estou absorvendo calor. Então a reação é endotérmica. Ué, mas o equilíbrio ele não tem uma reação, vamos dizer assim, uma setinha dupla, né? Reação em 2 sentidos? Tem. Mas o sentido que a gente fala que é proporcional ao ΔH é o sentido que a gente está acostumado a olhar a reação de um sentido só, que é da esquerda para a direita, né? Reagente formando produto, beleza? Então, se o ΔH é positivo, qual é o sentido endotérmico? É o sentido da esquerda para a direita.
beleza? Que é o sentido que a gente chama de sentido direto, que é o que a gente está acostumado, belezinha? Então, vou colocar aqui o número 1 na setinha da esquerda para a direita. Sentido 1 é o nosso sentido direto. Em contrapartida, da direita para a esquerda, a gente vai ter o sentido inverso, ou o sentido 2, tudo bem? E aí a gente falou, galera, que o sentido endotérmico é proporcional, o sentido do ΔH é o sentido direto. Se o ΔH fosse negativo, o sentido direto seria exotérmico. Mas nesse caso o ΔH é positivo, então nosso sentido direto vai ser endotérmico, tudo bem? O ΔH sempre está proporcional ao sentido 1, tá? Então, o sentido 1 vai ser endotérmico. E o sentido 2, em contrapartida, né? O nome não é sentido inverso? Se é o sentido inverso, consequentemente, o sentido 2 vai ser o sentido exotérmico. Beleza? Então, continuando. Isso é importante porque a gente vai ver o que a temperatura vai modificar aqui dentro. Tudo bem? Se eu estou aumentando a temperatura, eu estou caminhando em qual dos dois sentidos? Se eu aumento a temperatura, vocês concordam comigo que eu estou caminhando no sentido que absorve calor? Qual é o sentido que absorve calor? Não é o sentido endotérmico? Então, se a gente aumenta a temperatura, em qual sentido a gente está deslocando o equilíbrio químico? No sentido que absorve calor, que é o sentido endotérmico. Tudo bem? O sentido endotérmico é o sentido da esquerda para a direita. Então, o que vai acontecer com a concentração do hexano? Lembrando que o hexano é esse camarada aqui, tá? Ó, hexano. O que vai acontecer com a concentração de hexano se a minha reação, quando eu aumento a temperatura, vai da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita, vocês concordam que ele está sendo consumido para formar esses caras aqui? Se ele está sendo consumido, a concentração dele aumenta ou diminui? Diminui. Então, após... Vamos lá. Vamos interpretar o texto que ele fala para a gente, né? Ele fala que ele aumenta a temperatura depois de 6 horas. Tudo bem? Então, o gráfico ele tem que manter uma certa constância até 6 horas. Beleza? Ó, todos os gráficos eles mantêm uma constância até mais ou menos 6 horas. Depois de 6 horas acontece alguma coisa. Nesse caso, a gente viu que a concentração do hexano ela vai ter que diminuir, tudo bem? Ó, na letra A, depois de 6 horas, a concentração dele não está caindo. Ó, 6 horas, depois de 6 horas, a concentração dele começa a cair. Pode ser a letra A. Letra B, depois de 6 horas, a concentração do hexano começa a cair. Pode ser a letra B. Letra C, depois de 6 horas, a concentração de hexano começa a aumentar. Ó. Tá vendo que está indo para cima? Então, não pode ser a letra C, já descarta, tá? O aumento da temperatura influencia na queda da concentração de hexano. Favorece no sentido de formação dos outros carros, tudo bem? Letra D. Letra D, mesma coisa que a letra C. Mostra o hexano subindo, ó, depois de 6 horas. Não é o que ocorre. Então, ficamos com a A ou a B. Vamos ver qual que está certa. Aí, ele fala depois que depois de 12 horas ele mexe na pressão, né? E aí, a temperatura ele manteve constante. Então, preste atenção, galera. Ó. 6 horas, caiu, beleza? Na letra A, mostra que depois subiu. Na letra B, 6 horas, caiu, beleza? Na letra B, continuou descendo. Então, a gente vai ver o que a pressão vai fazer com o hexano. Se a pressão contribuir para o sentido de formação de hexano, aí eu vou marcar quem? Letra A, porque aí eu vou estar aumentando a concentração dele de novo. Agora, se a pressão influenciar no sentido, de novo, no sentido 1, aí ele vai continuar o quê? Diminuindo a concentração. Tudo bem, galera? Belezinha? Tudo vai depender do que a pressão vai fazer. Beleza. E como que a pressão interfere no equilíbrio químico? Vamos lá. O que a pressão faz no equilíbrio químico? Vamos pensar no seguinte. A pressão ela só vai interferir primeiramente em substâncias gasosas, ok? Primeira coisa que a gente tem que observar é, as substâncias estão no estado gasoso? Ó,
gasoso, Gzinho, gasoso, gasoso. Todas elas são gasosas. Show de bola. Então a pressão ela vai modificar esse equilíbrio. De que forma? Pessoal, a pressão, quando a gente aumenta a pressão, que foi o que aconteceu, né? Depois de 12 horas ele aumentou a pressão para P2. Quando a gente aumenta a pressão, a gente desloca o equilíbrio no sentido do menor número de mols. Beleza? Então quando a gente aumenta a pressão, desloca o equilíbrio no sentido do menor número de mols. Gasosos, tá? Número de mols gasosos. Somente gasosos. Se tivesse uma substância sólida, ela não seria considerada nesse cálculo, beleza? E agora então o que a gente tem que fazer? Vamos contar os mols gasosos do reagente e do produto. Vamos ver quanto que tem cada um. Ó, no reagente eu só tenho uma substância no reagente, que é o hexano. A reação está balanceada, tudo bem, galera? Então, quantos mols gasosos a gente tem aqui? Apenas um mol gasoso no reagente, tá? Ó, vou botar um aqui, só para a gente não esquecer. E no produto, quantos mols gasosos a gente tem? A gente tem um aqui, dessa substância aqui, do butano, e um aqui, ó. Isso aqui é outra substância, o eteno. Ó, tá formando duas substâncias, ó o maisinho aqui, ó. Então, o hexano, né, tá formando essas duas substâncias a partir do seu craqueamento. Beleza, então aqui no total eu tenho quantos mols gasosos? 1 mais 1, 2. O que a pressão faz mesmo, hein? O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido do menor volume, no sentido do menor número de mols. Ó, sentido da direita para a esquerda, né? Aqui é 2, aqui é 1. Então, o aumento da pressão vai deslocar para cá. Ou seja, o aumento da pressão vai deslocar no sentido de formação de quem? Do hexano. Se eu estou formando o hexano novamente, o que vai acontecer com a concentração dele no gráfico? Vai aumentar. Tá. Então, com isso, a gente vai marcar qual letra? Letra A. Belezinha? Então, nesse caso, nós iremos marcar a letra A. Ah, e se ele tivesse diminuído a pressão, professor? Se ele tivesse diminuído a pressão, aí eu deslocaria o equilíbrio no sentido do maior número de mols, no sentido de maior volume, que aí seria da esquerda para a direita. Aí o hexano continuaria caindo e a gente marcaria a letra B. E mais um caso. E se, tá, vamos supor que não é o caso dessa equação, mas vamos supor que eu tivesse também no reagente 2 mols, tá? Só uma suposição. Se a gente também tivesse 2 mols gasosos no reagente, o que aconteceria com o hexano no gráfico? A resposta é absolutamente nada. Por quê? Se aqui eu tenho 2 mols gasosos no produto, 2 mols gasosos no reagente, qual é o lado que tem maior número de mols? Nenhum, né? O número de mols nesse caso é igual. Então, nesses casos, quando dá igualdade, a pressão não interfere no equilíbrio químico. Não importa se eu aumento, se eu diminuo, ela não vai interferir. Beleza? Se os números fossem iguais. Então seria um gráfico onde no início ela cairia por causa da temperatura e depois ela manteria constante eternamente, porque a pressão não estaria afetando aquele equilíbrio. Beleza, galerinha? Tranquilidade? Show de bola. Vamos partir para o próximo. Voltemos, rapaziada e moçada. Vamos embora para o número 9 da página 335. Bom, galera, seguinte, questão boa essa aqui também. Vamos lá. Universidade Federal de Minas. Galinha do tempo. Bom, a seguir representado é um objeto que indica as condições meteorológicas, pois sua coloração muda de acordo com a temperatura e a umidade do ar. E esse objeto é uma galinha do tempo, literalmente, né? Porque vai indicar as condições do tempo, tá? De acordo com a coloração dessa galinha. Tudo bem? Aí fala assim, nesse caso, a substância responsável por essa mudança de coloração é o cloreto de cobalto, CoCl2, que de acordo com a situação apresentada, que de acordo com a situação apresenta duas cores distintas, azul ou rosa. Então, de acordo com o tempo, ele vai ter 2 tipos de coloração, tudo bem? Ou vai ser azul ou vai ser rosa.
Como representado nesta equação? Então, olha a equação, galera. Ó, aqui está, né, o cloreto de cobalto. Estão vendo que esse pontinho aqui, esse pontinho, pessoal, significa que a água está associada a essa molécula aqui, tá? Diferente aqui, ó. Aqui é COCl2 mais água. Aqui não é mais. Esse pontinho significa que ele está hidratado, tá? É um sal hidratado, beleza? A gente chama isso aqui de sal hexaidratado, porque tem 6 moléculas de água nessa estrutura cristalina, beleza? Então, quando o sal estiver hidratado, vai ter a coloração azul. Agora, ele vai ter a coloração rosa quando ele estiver, ó, separado aqui, tá? Agora aqui ele não está hidratado, tudo bem? Belezinha? Do outro lado. Show de bola! Então, vamos continuar para ver o que ele pede. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as duas condições que favorecem a ocorrência no galinho, que favorecem a ocorrência no galinho do tempo da cor azul são. Ele quer saber quais as duas condições para que a galinha fique na cor azul. Lembrando que ele está falando aqui da umidade e da temperatura. Quais as duas condições? Letra A. Alta temperatura e alta umidade. Então aumenta a temperatura e aumenta a umidade. Para ele ficar na cor azul. Não sei. Letra B. Alta temperatura e baixa umidade. Não sei. Letra C. Baixa temperatura e alta umidade. E letra D. Baixa temperatura e baixa umidade. Vai lá. Tempo. Fizeram? Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é no ΔH. Ele fala que o ΔH, ó, mais uma vez, né, é positivo. Se o ΔH é positivo, significa que a reação direta é endotérmica. Mesmo caso do exemplo anterior. Então, vamos colocar novamente aqui os dois sentidos, né? Ó, sentido 1, sentido 2. Sentido direto, que é o primeiro, e sentido inverso, que é o segundo. Show de bola. Como a reação é endotérmica no sentido direto, eu vou colocar aqui, ó, endo. Consequentemente, o sentido inverso passa a ser o quê? Exotérmico. Beleza? Então, coloca aqui. Exo. Ele quer saber as condições para que a galinha fique azul. Azul é o lado esquerdo, é o lado dos reagentes. E para ela ficar azul, eu preciso então caminhar no sentido inverso, sentido exotérmico. Se o sentido é exotérmico, ele absorve ou libera calor? Libera calor. Então o que acontece com a temperatura? Ela tem que aumentar ou tem que diminuir? Ela tem que diminuir. Se ela aumentasse, eu ia deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico, que é o sentido 1, tá? Endotérmico, aumentei a temperatura, sentido 1. A diminuição da temperatura, sentido 2. E aí a galinha fica azul. Então, quando está o dia muito frio, né? O tempo está frio, o que vai acontecer? A galinha vai ter uma coloração um pouco azulada, tá? Porque está tendendo aqui, ó, para a coloração azulada. Agora aquele calor brabão, 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 como é que vai estar a galinha? Toda coradinha, né? Beleza? Rosinha, rosinha. Tranquilidade, galera? Agora, a temperatura ela não vai ser o único fator que influencia. Tem também a questão da umidade do ar, beleza? A gente já descobriu que primeiro a gente precisa abaixar a temperatura. Então não pode ser a letra A e não pode ser a letra B, porque a letra A e B fala que eu tenho que ter uma temperatura elevada. Letra C e D, vamos ver qual que está certa, né? E aí, galera, a gente está falando da umidade do ar, beleza? Estamos falando da umidade do ar. Aonde que a água está presente na forma molecular? Aqui, ó. Tudo bem? Aqui ela está presente na estrutura cristalina do sal. Aqui ela está separada da estrutura cristalina do sal. Beleza? Ou seja, ambientes muito úmidos, eu vou ter bastante isso aqui, ó. Tá? Eu vou ter bastante vapor d'água.
Ou seja, o que esse vapor d'água faz? Reage com COCl2 para eita, mas tá difícil hoje, meu Deus. Para formar o COCl2 hexaidratado. Tudo bem? Ambientes muito úmidos formam o COCl2 hexaidratado. Por quê? Como que a concentração dos reagentes e dos produtos influencia no equilíbrio químico? Se, lembrando do princípio de Le Chatelier, tá, pessoal? Se eu estou aumentando a concentração desse cara, isso a gente está levando em consideração um ambiente úmido, né? Tem bastante concentração de água. Se eu estou aumentando a concentração dele, o que o princípio de Le Chatelier vai falar para a gente? O princípio de Le Chatelier fala o seguinte: quando o equilíbrio é perturbado, né? Quando ele sai de seu estado de equilíbrio, ele tende a voltar para o equilíbrio. Como que ele faz isso? Ele precisa minimizar aquilo que está fazendo com que ele saia de equilíbrio. O que está fazendo o equilíbrio ser perturbado nesse caso? O aumento de água. Ambiente úmido, então está aumentando a concentração de água. Então o equilíbrio está falando, caraca, eu vou ter que fazer alguma coisa para voltar ao estado de equilíbrio, né? E aí, se eu estou aumentando a concentração do produto, o que eu vou ter que fazer com o reagente? Aumentar a concentração também. Beleza? Ó, estou aumentando esse cara, o que vai acontecer? Ele vai começar a ser consumido junto com esse cara aqui, esses dois, para formar esse aqui novamente. E assim o equilíbrio ser restabelecido aos poucos novamente. Tudo bem? Então, o próprio equilíbrio faz isso, tá, pessoal? De acordo com o princípio de Le Chatelier, ele mesmo minimiza essa situação. Ou seja, aumentei esse cara. Automaticamente, o aumento leva ao consumo dele para formar isso aqui de novo. Tudo bem? Ou seja, ambientes muito úmidos, estou aumentando aqui, então eu vou ter que formar quem? Esse cara aqui, o COCl2 hexaidratado, para que o meu equilíbrio seja cada vez mais, né, restabelecido, de forma mais rápida. Beleza, galera? Tudo bem? Entenderam como é que funciona com os reagentes e produtos? E se eu tiro a concentração? Por exemplo, ambientes mais secos, onde a concentração de moléculas de água vão diminuindo, né? O que vai acontecer? Se eu estou diminuindo esse cara, o que vai acontecer? O equilíbrio vai falar o seguinte: opa, aquele cara ali está saindo, eu preciso formar ele de novo. Então, esse cara começa a ser consumido para formar esse cara que está começando a perder concentração. E aí o próprio equilíbrio faz isso. Ele mesmo volta ao seu estado de equilíbrio. Tudo bem? E aí, ambientes secos vai tender para a galinha ficar rosa. Porque aí eu vou estar consumindo esse cara para formar esses caras. Certo? E aí ela vai ficando na coloração rosa. Beleza? Então o que a gente descobriu que precisa fazer para galinha ficar azul? Diminuir a temperatura e aumentar a umidade. O aumento da umidade leva a esse cara ser formado para retomar o equilíbrio. Beleza? Então, diminui a temperatura, aumenta a umidade. Letra C. Alta umidade e baixa temperatura. Belezinha, galera? Vamos fazer mais um desse. E partiu para o nosso último exercício de Físico-Química. Vamos embora, galera. Exercício número 10, página 335. Achei. Uma reação exotérmica representada por bolinha branca e bolinha preta foi acompanhada até o equilíbrio químico como representado no sistema X. Tá? Esse aqui é o nosso sistema X. Beleza? Então percebam que aí o equilíbrio foi atingido quando a gente tinha. Isso aqui é só para a gente ter uma média, tá, pessoal? A gente não precisa focar na quantidade, não. Mas 4 bolinhas brancas e 6 bolinhas pretas. Tudo bem? Tá aí o equilíbrio. Beleza. Algumas alterações foram realizadas separada e individualmente no sistema X. Que alterações foram essas? Vamos lá. Primeiro, algumas bolinhas brancas foram adicionadas no sistema X em equilíbrio. Então vamos anotar para a gente não se perder e precisar voltar toda hora no enunciado, tudo bem?
Então vamos lá. Alteração 1. Setinha para cima, bolinha branca. O que ele fez aqui? Vamos lá, ele está aumentando a bolinha branca. Tudo bem? Só para a gente poder ter uma noção. Alteração número 2. O que ele faz na alteração número 2? Temperatura do sistema X em equilíbrio foi aumentada. Então, aumenta a temperatura. Setinha para cima, temperatura. Alteração número 3. A pressão do sistema X em equilíbrio foi aumentada. Então, na 3 ele aumenta a pressão. Beleza, pessoal? Então, ele aumentou, primeiro, a bolinha branca, depois, ou seja, ele aumentou a concentração dela, né? Depois ele aumentou a temperatura e depois ele aumentou a pressão. Show de bola? Ele fala lá no início do enunciado que a reação é exotérmica, tá? Só para a gente não esquecer esse dado também. Ó, uma reação, logo no início, ó, uma reação exotérmica representada por... E aí, se a reação é exotérmica, o ΔH dela é positivo ou negativo? Ele absorve ou libera calor? Libera, tá? Exotérmico. Então, o ΔH aqui vai ser menor do que zero. Tudo bem? Ou seja, sentido direto é exotérmico. O sentido direto tem o ΔH negativo. Sentido inverso, endotérmico. Tudo bem? Então, só para a gente não esquecer, vamos anotar isso, né? Ó, sentido direto, exo, sentido inverso, endo. Beleza. Agora vamos para o exercício comum, né? Ele deu aqui, pessoal, ele fala assim, né? A seguir estão representados os sistemas Y, Z, W, T e J, todos em equilíbrio químico, que podem representar as alterações ocorridas. Não deu para desenhar eles, pessoal, porque não tem muito espaço aqui, tá? Então a gente vai desenhando aos pouquinhos, beleza? Só para a gente poder fazer direitinho, aos pouquinhos. Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre equilíbrio químico, considere as afirmativas. Número 1. Então acompanhe aí na apostila de vocês, tá? O sistema Z é aquele que melhor representa a nova posição de equilíbrio após a alteração 1 no sistema X. E aí, galera, olha só. Deixa eu pegar aqui e vou desenhar só o sistema Z, tá? Que é o da primeira afirmação. Depois eu vou apagar e aí a gente vai manter a continuidade do exercício, tá? Então, quem quiser ir printando para anotar alguma coisa, beleza? Fiquem à vontade. Ó, vou desenhar aqui bem pequenininho o sistema Z, tá? Só para a gente ter uma ideia, o sistema Z eu vou desenhar exatamente a mesma quantidade de bolinhas, só que, óbvio, eu vou desenhar menorzinho, tá? Do jeito que está aqui, tá, pessoal? Mais ou menos assim. Ó, vamos lá. Esse é o sistema Z. Ele fala que o sistema Z é o que melhor representa o que acontece com o equilíbrio depois da alteração 1. Qual foi a alteração 1? Aumentou a concentração da bolinha branca. Galera, olha só. Talvez uns estejam pensando assim, se ele aumentou a concentração da bolinha branca, eu vou ter bem mais bolinha branca do que preta. Calma lá. Olha o detalhe do exercício, tá? Vamos analisar minuciosamente palavra por palavra. Ó. Vou ler de novo. O sistema Z é aquele que melhor representa a nova posição de equilíbrio. A partir do momento que ele está aumentando a bolinha branca, o sistema não está em equilíbrio novamente. Ele acabou de sair do equilíbrio, tudo bem? O sistema estava lá em equilíbrio, do jeito que está aqui, ó, sistema X está em equilíbrio. Aí ele começa a aumentar a bolinha branca. Então quer dizer que vai ter um montão de bolinha branca. Não necessariamente. Por quê? Olha só. Deixa eu apagar aqui, senão a gente vai confundir. Vou deixar do jeito que está. Conforme ele vai aumentando a bolinha branca,
né? Ele está aumentando a bolinha branca. Pô, vai ter um montão de bolinha branca. Não, olha só. A partir do momento que ele vai aumentando a bolinha branca, o equilíbrio ele começa a pensar, opa, alguma coisa está acontecendo, estou sendo modificado, né? Olha só. Então, o que o equilíbrio vai fazer para ele ser atingido novamente, né? Se eu estou aumentando a bolinha branca, a gente viu isso no exemplo passado. Se eu estou aumentando esse cara, o que o equilíbrio faz para poder retomar, né, o seu estado de equilíbrio? Aumenta o outro, né? Então, a partir do momento que a gente está aumentando esse cara, ele começa a ser consumido para formar esse cara aqui de novo. Então, o aumento desse cara desloca o equilíbrio no sentido de formar a bolinha preta. A bolinha branca que está em excesso, né, começa a ser aumentada, né, porque eu estou aumentando, ela começa a ser consumida para formar a bolinha preta, para o equilíbrio ser restabelecido. Beleza? Então, no novo estado de equilíbrio, eu não vou ter um montão de bolinha branca, tá? Eu vou ter um aumento significativo na bolinha preta. Beleza? O que o Z está mostrando pra gente? Ó, eu tinha 6 bolinhas pretas. Lembrando que isso aqui eu que adicionei depois, tá? Essas bolinhas brancas aqui. Isso aí foi depois. Então, no novo estado de equilíbrio, depois dele ter adicionado as bolinhas brancas, esperado a reação acontecer, aquelas bolinhas brancas serem consumidas para formar mais bolinhas pretas, no novo estado de equilíbrio, a gente espera que tenha várias bolinhas pretas, né? Beleza? Ó, eram 6, agora eu tenho 9, tá? Eu botei exatamente a mesma quantidade de bolinhas do exemplo. Então, ó, 3, 4, 5, 6, ó, 7, 8, 9 bolinhas pretas. A bolinha branca, vocês podem perceber que quase não aumentou. Ó, eu tinha quantas? 4 bolinhas brancas. Passei a ter 4, 5, 6. Beleza? Aumentou 2 bolinhas brancas. Então, não adianta a gente pensar que ele está aumentando a bolinha branca de 4 vai para 20. Não. Aquela bolinha branca que está aumentando vai ser consumida para formar a bolinha preta. Eu quero manter o equilíbrio. Beleza? Então, realmente o equilíbrio Z, o sistema Z, ele está coerente com o que vai acontecer, né? O que vai acontecer, na verdade, é um aumento significativo nas bolinhas pretas. Tudo bem, galera? Porque aquelas bolinhas brancas que ele está adicionando vão sendo consumidas e eu desloco o equilíbrio no sentido de formar a bolinha preta. Primeira afirmativa, vou colocar aqui, ó. Vamos botar de outra cor para a gente não confundir. Primeira afirmativa. Segunda, acho que ele dá quantas? 4 afirmativas que ele dá. Terceira e quarta. A primeira a gente já viu que está correta. Vamos para a segunda afirmativa. O sistema J, a câmera travou, por isso que eu fiquei olhando um tempinho. O sistema J é aquele que melhor representa a nova posição de equilíbrio após a alteração 2 no sistema. Qual é a alteração 2? A alteração 2 é a elevação da temperatura. Se eu estou aumentando a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido endotérmico. Qual é o sentido endotérmico? Sentido 2, tá? Sentido exotérmico é o primeiro, sentido endotérmico é o segundo. Eu estou aumentando a temperatura, eu estou indo contra o ΔH direto. Ou seja, eu estou indo no sentido inverso. Se eu aumento a temperatura, eu espero um sistema que esteja deslocado para formar a bolinha branca. Então, o sistema J ele tem que ter um aumento significativo nas bolinhas brancas. Vou apagar o sistema Z e vou desenhar o sistema J no lugar dele, ok? Quem quiser, volta um pouquinho o vídeo, dá aquela printada ou copiada, pausa, faz o que vocês acharem melhor. Agora ele está falando do sistema J. O J ele tem bolinha preta, branca, preta, branca, branca, preta, preta. O J é mais ou menos isso aqui. Tudo bem? Ó, estou aumentando a temperatura agora. Eu estou deslocando o equilíbrio para cá, para aumentar a bolinha branca. Beleza? Olha o que aconteceu, pessoal. Vamos lá. Bolinha preta, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bolinha branca, a gente tinha 1, 2, 3, 4. O J ele mostra que ao elevar a temperatura,
A bolinha branca passei a ter 5, show, né? Aumentou a bolinha branca. E a bolinha preta deu uma diminuída, ó, tinha 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que isso mostra? Que ao aumentar a temperatura, eu desloquei o equilíbrio da direita para a esquerda, tudo bem? Para formar mais bolinha branca. Então, consumiu uma preta, formou uma branca. Foi o que aconteceu aqui no J. Tudo bem? Uma preta diminuiu, uma branca aumentou, porque eu elevei a temperatura e eu estou deslocando o equilíbrio no sentido endotérmico. Beleza? Então o J também está coerente com a situação. Certo? Vamos marcar aqui então correto na número 2. Tá? Número 3. O sistema W é aquele que melhor representa a nova posição de equilíbrio após a alteração 3 no sistema. Qual é o sistema W? Vamos lá. Vamos apagar aqui o J e vamos desenhar agora o sistema W. Eita, ferro, deu preta, branca, preta, branca, branca, preta, 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 branca, preta. Pronto. Sistema W é esse aqui. Galera, qual é a alteração 3? Aumentar a pressão. E aí a gente viu no último exemplo que a pressão ela desloca o equilíbrio no sentido do menor número de mols, não é isso? Gasosos, né? Menor número de mols gasosos. Aqui a gente tem mol gasoso, mol gasoso. A bolinha branca eu tenho 1 mol, né? Ele não especifica a quantidade de mols nenhuma, e quando ele não se especifica a gente entende que seja 1. A preta ele também não especifica nada, então 1 nas duas. Ou seja, o número de mols gasosos no reagente é 1. O número de mols gasosos no produto também é 1. Então, se o número de mols gasosos é igual, a pressão vai interferir nesse sistema ou não? A resposta é não vai interferir, né, pessoal? A pressão ela não interfere em sistemas onde não há variação de número de mols gasosos do reagente para o produto. Se não houve variação, a pressão não interfere. E se a pressão não interfere, o sistema X tem que ser bem parecido com o sistema W, né? Sem alteração na quantidade de bolinhas. Tudo bem? Ó, 1, 2, 3, 4 brancas. 1, 2, 3, 4 brancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pretas. Então o W mostra que realmente manteve-se ali aquela constância, mostrando que a pressão não interferiu em nada, né? Beleza? Então a número 3 também está certa. Nossa, todas estão certas. A gente começa já estranho, né? Não é possível, uma está errada. Vou voltar. Vou olhar para 2 de novo. Será que a 2 está certa mesmo? Acontece, né? Mente de vestibular é assim mesmo. Mas, fé. Fé no conhecimento. Vamos embora. Para a próxima afirmativa. 4. Os sistemas Y e T são aqueles que melhor representam as novas posições de equilíbrio após as alterações 2 e 3, respectivamente, no sistema X. Agora vamos ter que desenhar 2 sistemas, né? Y e T. Vamos lá. Sistema Y e sistema T. Esse aqui vai ser o Y. Vamos desenhar o T aqui do lado. Beleza. O sistema T. Tem um montão de bolinha preta. Preto, preto. Caraca, o sistema T tem 538 bolinhas. E agora o sistema Y também tem 900 bolinhas aqui. Caraca. Tira casaco ou bota casaco? Estamos acabando. Vamos lá. Quem acredita sempre alcança. Aí, foi. Então, sistema T e sistema Y, né? Bom, o sistema T, ele mostra um aumento considerável no número de bolinha preta. A bolinha branca não alterou, né? Basicamente nada. E no sistema Y, também há um aumento na bolinha preta e um aumento na bolinha branca. As duas aumentam, né?
consideravelmente aí. Bom, tá estranho, né? Tá estranho. Mas vamos ver. Ele fala das alterações 2 e 3. A alteração 3 a gente viu que não muda em nada, né? Porque a pressão não modificou aquele equilíbrio. E a alteração 2 é o aumento da temperatura. O aumento da temperatura vai aumentar quem, galera? Bolinha branca. Os dois mostraram um aumento significativo da bolinha preta. Ah, o Y até aumenta a bolinha branca, show. Mas o T, a branca mantém constante, tudo bem? Então, essa aí não é uma boa alternativa para a gente marcar. A número 4. Número 4 está errada. Então vamos ver qual opção que a gente vai marcar. Letra A. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. Não. B. Somente as 2 e 4. 2 e 4? 2 e 4, céu. C. Somente as 3 e 4, não. D. Somente as 1, 2 e 3 estão corretas. Show de bola. Letra D. Beleza, galera? Questãozinha boa, né? Só faz a gente pensar um pouquinho. Agora vamos fazer um pouquinho com o que sobrou dessa aula de exercícios de orgânica. Show de bola? Vamos que vamos, então, finalizar essa aulinha com os exercícios básicos aí de química orgânica, tá, pessoal? Hoje a gente vai ver duas funções novas, né? Quer dizer, novas entre aspas, né? A gente acompanha aqui o andamento da matéria, né? E a gente terminou a função oxigenada, né? A gente viu todas as funções que tinham oxigênio em sua estrutura. E aí, só para a gente recapitular, né, que é sempre importante, tentem vocês recapitularem comigo, tá? Quais funções que a gente vimos, né? Álcool, éter, enol, fenol, aldeído, diminuir. Ó, álcool, éter, fenol, enol, aldeído, 5. Ácido carboxílico, cetona e éster. 8 funções. Álcool, éter, fenol, enol, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Ok? 8 funções oxigenadas. Agora a gente vai ver uns exercícios com funções nitrogenadas. Beleza? Que possuem o nitrogênio como o elemento principal na estrutura. Beleza? Aqui a boa notícia é que a gente vai ver duas apenas, certo? Por enquanto. Que são amina, que mina? Mentira. Amina e amida. São nomes parecidos, só que com funções completamente diferentes. Ok? Então, foco na missão. Amina é quando eu tenho... A amina é derivada da amônia, né? A amônia, para quem não lembra, a molécula é o NH3, molécula de amônia. E como que a amina funciona? Os hidrogênios da amônia, eles podem ser substituídos por radicais orgânicos. Quando isso ocorre, a gente tem uma função que a gente chama de amina. Amina, não é amida. É parecido o nome, mas é amina. É o caso da letra A e é o caso da letra B. Olha só. NH3. Letra A, NH2. Opa, cadê o outro hidrogênio? O outro hidrogênio foi substituído por esse palitinho aqui, ó, que representa o radical orgânico que substituiu ele. E aí a gente vai ter uma amina. Ah, legal, agora acho que eu entendi, professor. Sim, e uma amina primária. Beleza? Por que uma amina primária? Porque um hidrogênio foi substituído. Ah, então quer dizer que se 2 hidrogênios fossem substituídos, eu ia classificar essa amina como secundária? Perfeito. Raciocínio perfeito, exatamente isso. E se os 3 forem substituídos? Terciária. Tem como existir uma amina quaternária, professor? Não, porque não tem 4 hidrogênios para substituir. Ok? Ok. Como que a gente dá o nome das aminas? Bem simples, galera. Para dar o nome da amina, eu vou pegar e vou dar o nome dos radicais que substituíram os hidrogênios, beleza? E vou colocar amina no final. A gente coloca a ordem, né, da nomenclatura dos radicais mais simples para os mais complexos. Como assim? Qual é o mais simples entre o metil e o etil? O metil tem um carbono, o etil tem 2. Qual é o mais simples? Metil.
Então a gente começa pelos radicais mais simples, tudo bem? E aí a gente vai ter aqui, ó, apenas um radical com um carbono, que é esse carboninho aqui. Um carbono, qual é o nome? Metil, né? Prefixo met. Então aqui a gente vai ter o metil. Depois que a gente dá o nome do radical que substitui os hidrogênios, a gente acrescenta amina no final. Tudo junto, tá, pessoal? Então fica metil, amina. Falando rápido, tudo junto fica metilamina, tá bom? Letra B. A letra B é uma amina, classifica ela para mim, primária, secundária ou terciária. Estão vendo algum hidrogênio aqui? Não, né? Só estou vendo tracinho. O que isso significa? Que todos os hidrogênios foram substituídos por radicais. Se todos os três foram substituídos, essa amina é terciária, beleza? Quais são os radicais que a gente tem? Bom, temos duas metilas, né? Que são iguais a esse aqui, 2 radicais com um carbono. E temos uma etila, né? Um radical com 2 carbonos. Do mais simples para o mais complexo. Então eu vou começar por esses dois, tá? Como é uma repetição, a gente costuma colocar um prefixo de repetição, tá? Para mostrar que aquele determinado radical está se repetindo. Que nesse caso é 2 vezes, né? Então aqui eu vou ter, ó, dimetil. Por que dimetil? Di, prefixo de repetição. O que está se repetindo? O metil. Quantas vezes ele está se repetindo? 2, por isso di. Se fossem 3, seria trimetil. Tudo bem? Dimetil, depois etil, pode até botar um tracinho aqui entre eles, tá? E depois amina. Eu não boto tracinho não, deixa tudo junto. Dimetil, etil, amina. Beleza? Dimetil, etilamina. Show de bola? É esse cara aqui. Letra C. Letra C, percebam que a função é diferente das que a gente viu agora, né? Na letra C eu vou ter uma dupla O. C dupla O a gente chama de carbonila, o grupamento carbonila, que é o mesmo da cetona, né? Ó, lembra da cetona? Se eu tivesse uma dupla O entre carbonos, seria uma cetona. Mas aqui não é o caso, eu tenho uma dupla O. O C da dupla O está ligado diretamente ao nitrogênio. Então aqui a gente vai ter uma amida. Amida, beleza? Amina e amida. O que muda uma letra e completamente a função. Tudo bem? As propriedades e tudo mais. Como que a gente dá o nome da amida? Vamos lá. O nome da amida, galera, vai seguir aquela receitinha de bolo que a gente viu nas últimas nomenclaturas, né? Nas funções oxigenadas, por exemplo. Que a gente segue aquela receitinha. Prefixo, intermédio, sufixo. Beleza? Só que a gente vai ver que pode ter uma alteraçãozinha. Mas fica comigo na letra C, ó. Prefixo. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Percebam que a amida é uma função de extremidade, né? Dupla O, N. Então não tem como ela vir no meio, que aí o carbono passaria de 4 ligações. Assim como o aldeído, o ácido carboxílico, são funções de extremidade. Então o primeiro carbono sempre vai vir na extremidade, em uma das extremidades, né? Poderia ter vindo na esquerda também. Isso vai do exercício. Então o primeiro carbono é esse, o segundo esse, terceiro esse. Cadeia carbônica é aquela com maior número de carbonos em sequência. Então a gente vai subir para manter uma sequência maior. Ao todo temos 5 carbonos em sequência. O que tiver para fora vira ramificação. Aqui eu tenho uma ramificação com quantos carbonos? 1. Qual é o nome da ramificação com carbono? Metil. Então a gente vai ter, ó, 3 metil. Primeiro dá o nome e a posição da ramificação. Depois passa para o nome da cadeia principal. Qual é o prefixo para 5 carbonos? Pente, né? De pentacampeão. Então 3 metil, pent. Agora a gente vai para o lance do intermédio. O intermédio ele fala de acordo com o tipo de ligação entre carbonos. Entre carbonos a gente só tem ligações simples, tudo bem? Essa dupla é carbono-oxigênio. Então o intermédio ele fala das ligações entre carbonos apenas.
não carbono oxigênio. Então, entre carbonos a gente só tem ligação simples. Qual é o intermédio para ligações simples? An. Se fosse dupla, seria en. E tripla, in. Então, 3-metil, pentan. E aí vai terminar em amida. Falando tudo junto, fica 3-metil, pentanamida. Beleza? 3-metil, pentanamida. E a letra D, para a gente fechar essa aulinha gostosinha. A letra D, percebam que tem uma diferença. Né? Que diferença é essa? Percebam que um dos hidrogênios que estavam ligados ao nitrogênio foi substituído. Então, pode acontecer aqui também? Pode. As amidas podem ser classificadas também em primária, secundária e terciária? Pode. Mas olha só. Amida primária, quando nenhum hidrogênio for substituído no nitrogênio. Porque aqui eu tenho 2 hidrogênios, ok? Ó, NH2, não é NH3. O nitrogênio faz 3 ligações só. Aqui ele já está fazendo uma com carbono da dupla O. Então sobram 2 hidrogênios para ficar com ele, tudo bem? Amida primária. Olha a letra D. A letra D, um dos hidrogênios foi substituído por um radical. Então tem uma amida secundária ou amida monossubstituída, onde um dos hidrogênios do NH2 foi substituído. Pode ser monossubstituída também. Aqui, ó, ela não é substituída. É uma amida primária, não substituída. Amida secundária, monossubstituída. E se os 2 hidrogênios tivessem sido substituídos por um radical? Aí seria dissubstituída ou amida terciária. Tudo bem? Beleza. Como que a gente dá um nome para isso aí, então? Agora, mesma coisa, né? Pontua a cadeia principal. Só que antes da gente começar a dar o nome da cadeia principal, tem esse cara aqui, ó. O que ele está fazendo aqui, ó? Quantos carbonos tem aqui? 1, 2. 2 carbonos. Então, um radical com 2 carbonos que se chama etil. Esse etil, ele não está presente na cadeia principal. Então, não tem como eu dar a posição dele com relação a algum número da cadeia principal. Que nem na letra C. A letra C eu botei 3-metil, porque o metil está aqui na cadeia principal no carbono 3. Né? Aqui, esse etil, ele não faz parte da cadeia principal. Então, como que a gente faz para dar o nome? Aonde que o etil está? Ele não está ligado ao nitrogênio? Então, olha como é que a gente faz. N-etil. Como se o N fosse um número ligado ao radical. Aqui não é 3-metil, porque o metil está ligado ao carbono 3. Aqui vai ser N-etil, porque o etil está ligado ao nitrogênio. Olha como é tranquilo. E agora eu passo para o nome da cadeia principal, normalmente. Então, N-etil, 3-metil. Percebam que tem um metil aqui no carbono 3. 4 carbonos na cadeia principal. O prefixo vai ser but. Só tem ligação simples entre carbonos. Então, o intermédio vai ser an. E vai terminar em amida. Então, tudo junto, tá? Vai ficar N-etil, 3-metilbutanamida. Beleza? Bom, é isso, galera. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Espero de coração que todos estejam bem, inclusive familiares de vocês também. Bom, é isso, galera. Grande abraço e até semana que vem na nossa próxima videoaula. Fui!